Bom dia, irmãos, graça e paz. É uma alegria poder encontrar com vocês nessa manhã. E esse encontro nosso, né, com Deus, alegra o nosso coração, põe o nosso coração para Ele. Quero, ah, ainda falando as palavras da pastora em relação à torre de oração, é, dizer para vocês, irmãos, que a gente nesse ano, na verdade nos últimos 2 anos, né, teve um momento da torre aqui, que Deus deu uma palavra a uma das missionárias, que ajudou a gente a entender o que Deus estava nos chamando para ser e fazer. Quando mensalmente a gente estabelece essa torre de oração, em que toda a igreja é convidada a ficar de prontidão ah, Deus disse, veio daquela missionária, a missionária Nádia, foi de que nós estávamos apenas convidando a presença. Nós estávamos como que num aquecimento. Nós estávamos, imagina, se você viveu uma vida sedentária e o médico diz assim, ó, você precisa fazer exercício físico. Então você não vai sair correndo. Provavelmente você não vai aguentar. Então você começa fazendo umas caminhadas, não é? Caminhadas, começa fazendo um alongamento. Daí a pouco, se tiver orientação de alguém, começa a fazer pequenos trotes, pequenas corridinhas. Daí a pouco, de acordo com o plano, né, Osael? Osael sabe bem disso. Aí você está correndo. Então, eu diria que nós estamos dando pequenos trotes. Deus está nos chamando para fazer uma caminhada mais firme. Alguns, conforme o seu ritmo, vai continuar caminhando. Outros vão acelerar um pouquinho mais. O que eu estou querendo dizer com essa figura, irmãos e irmãs? Que nós, no ano de 2022, nós não faremos apenas uma torre de oração mensal, nós faremos uma torre semanal. Como é que a gente pode cumprir o mandamento do Senhor que diz orai sem cessar? Bom, a ideia é de que o cristão não vive oração, né? A oração é o nosso respirar, como a gente canta, né? Senhor, tu és o meu respirar, tu és o ar que eu respiro. Então, esse movimento da gente estar constantemente diante de Deus, seja pelas causas estabelecidas na torre, seja pelas causas da sua família e da sua casa, seja pelas causas da nação, elas precisam estar constantemente diante de nós, né? Isaías, o profeta, vai dizer que houve um momento na história do povo de Israel que Deus procurou quem estivesse na brecha, né? Procurou por intercessores que estivessem na brecha, orando em favor da nação e não encontrou. Nós não podemos ser como aqueles do texto de Isaías. E Deus, ao procurar-nos, não nos encontre na brecha em favor da nossa família. Não nos encontre na brecha em favor da igreja no Brasil, em favor da nossa nação, em favor de tantas causas que aí estão. E aí talvez você fique assustado dizendo, mas pastor, o canal faz pelo menos 3 refeições por dia, nós não separaremos a semana que a gente diga, não, nós estamos juntos. E diariamente, claro, você vai ter a sua comunhão com Deus, conforme hábitos, né, conforme a já faz. Mas essa é a visão de Deus para nós. Também a visão, denominação. Conversado com o coordenador do Movimento Nacional de Oração, Edgar, e ele tem dito, pastor, Deus está levantando torres de oração no Brasil. Todo o Brasil, norte e nordeste, muitas igrejas, muitas regiões. Parece que à medida que vai descendo para o sul, um pouco menos, a gente está correndo, a vida não para, né? Tem mercados, lojas que 4 horas, mas nós não temos pessoas que tenham a visão ainda de que Deus está fora do tempo, 4 horas, nós podemos viver na presença dEle, nós podemos focar, nós podemos pedir o tempo todo. Então o convite está aí, para que você venha presencialmente. E aí, irmãos, presencialmente,
tem uma banda ou tem um grupo nos inspirando com músicas, e aí a gente não tem esse culto assim mais formal, né, com as partes. A gente tem uma direção e a partir daquelas músicas, cada um de nós podemos orar a Deus, podemos. Você não precisa ficar sentado no banco, pode ficar em pé, pode caminhar pela igreja, pode caminhar aqui ao redor, você pode caminhar ao redor do prédio, enfim. Então há toda uma liberdade para você orar a Deus, falar com Deus, caminhando. Talvez você seja tão experiente em fazer aquelas orações formais, né? Quem aprende a orar na igreja aprende a orar muito. Não, você pode. Ele ouve, ele ouve, não com você. Ele quer que você cresça na comunhão. Ah, mas o único jeito de crescer na comunhão é a partir da torre de oração, pastor? Não, claro que não. É uma experiência que a denominação está tendo, nós estamos tendo, aliás, começando antes da denominação, nós queremos ter múltiplas oportunidades de orar, várias maneiras de orar, irmãos e irmãs. Quer fazer caminhadas de oração, quer criar grupos internos de oração, quer, na verdade, permitir que Deus se manifeste da sua multiforme graça, traindo para Ele. Amém? Então, fecha esse longo parênteses. Quero convidar você nesta manhã para a gente começar uma nova série de mensagens. Uma nova série de mensagens. Nós estamos no mês de dezembro e a igreja cristã, nesse tempo, chamado tempo do advento, a palavra advento significa espera. Nesse tempo da espera, nós então aguardamos, né, pelo Messias. É claro, nós já recebemos Jesus como seu Senhor e Salvador, mas muitas e milhares e milhões de pessoas ainda não o receberam. Eles aguardam uma redenção, eles aguardam por salvação, eles aguardam por alguma coisa que lhes dê esperança. É assim? Estão esperando cura para a doença que mais mata no momento, a Covid-19. As pessoas estão esperando por cura, por doenças incuráveis, que já estão aí há muito tempo. As pessoas estão esperando por um governo que dê jeito na economia. As pessoas estão esperando por relacionamentos melhores. As pessoas estão esperando por uma sociedade menos conflituosa, por famílias que respeitem uns aos outros, que a criança não seja abusada, onde a mulher não seja morta porque não fez a vontade do marido. As pessoas estão cheias de expectativas em relação a alguma coisa. Expectativas que estão no seu coração nesse momento, nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós aguardamos a segunda vinda de Cristo. Bem, diante desse cenário, irmão, é importante a gente refletir sobre quem Jesus é nesse tempo de espera. Quem Jesus é? E aí, nós poderemos até ouvir o que os outros dizem a respeito de quem Jesus é. E a gente pode consultar o nosso próprio coração. Quem é Jesus? E ainda mais, a gente pode olhar o que os jornais, o que os meios de comunicação, o que a sociedade, o que o mundo diz a respeito de quem Jesus é. Mas, acima de tudo, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e deixar que ela mesma diga quem Jesus é. Nessa manhã, quero convidar você para abrir a palavra de Deus no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de número 20. Eu lerei na versão revista e atualizada, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso de ao 30.
assim o texto: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo, piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, o louvou e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória ao teu povo Israel. Estavam o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de. Também uma espada traspassará sua própria alma, para que se manifestem pensamentos de muitos corações. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra sempre traz ensino, sempre traz inquietação para nós. A tua palavra também traz esperança, traz consolo. A tua palavra, Senhor, traz também glória para o teu próprio nome, porque ela mesma diz a respeito de si que ela não volta vazia, mas antes ela encontra nos nossos corações um lugar para permanecer. Então, Pai, fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja e glorifica o teu nome. Pedimos em nome do teu filho. Amém. Queridos, o que as pessoas dizem a respeito de quem Jesus é? Eu disse agora há pouco, né, que nos últimos anos, se você pesquisar, se você dar uma olhadinha, aquelas revistas de grande circulação, elas sempre no final de ano vem alguma matéria de capa a respeito de Jesus. Algumas retratavam, né, nas últimas décadas, Jesus como um sábio, Jesus como um mestre, Jesus como, às vezes, até um guru, né? Mas nos últimos anos, talvez, digamos que o pessoal está ficando um pouco ousado em dizer que a imagem que eles criaram de Jesus às vezes, uma imagem de desconstrução daquilo que o cristianismo prega, daquilo que a fé cristã prega. Então, a gente tem visto não apenas jornais e revistas, mas agora aqueles blogueiros, né, que falam de Jesus e do Natal de maneira hilária, de maneira jocosa e às vezes até de maneira desrespeitosa. Infelizmente. Mas, querido, não é possível esperar menos que isso. Jesus, ele é também aquele que veio causar uma espécie de contradição. Ele não veio realmente causar no coração do homem e da mulher que não o conhece aquela empatia. Às vezes as pessoas olham para a figura de Jesus e criam um Jesus à sua própria imagem, criam um Jesus à sua própria concepção de vida. É mais ou menos como um escritor ao dizer que quando nós olhamos para o fundo de um poço e alguém nos pede para olhar e enxergar Jesus lá dentro, provavelmente alguns dirão: eu estou vendo um Jesus revolucionário, eu estou vendo um Jesus ativista, eu estou vendo um Jesus negro, eu estou vendo um Jesus dos olhos azuis.
provavelmente, naquele espelho d'água, a pessoa está vendo. Vocês já pararam para pensar? Provavelmente, nós estaremos vendo a nossa. Talvez como igreja, ao olharmos para aquele fundo de poço e daquele espelho d'água, a gente veja um Jesus também intolerante com os outros. Um Jesus que foi criado à nossa própria imagem e semelhança aqui dentro. Mas a Bíblia não deixa dúvida que Jesus, queridos, Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Portanto, se Ele é o pão, Ele pode alimentar a nossa alma das nossas necessidades. Ele pode alimentar o nosso corpo. Ele é a luz do mundo, a gente pode ver o mundo a partir dessa escritura que ilumina a vida e ajuda a gente a tomar decisão e direção. Ele é o Cristo, o Messias, Ele é aquele que foi enviado por Deus. Ele é, queridos, segundo Isaías capítulo 9, verso 6, Ele é conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, aleluia, louvado seja o Senhor. E a gente poderia trazer todos os outros títulos que a Bíblia diz a respeito de quem Jesus é, mas nessa manhã, eu gostaria de falar com vocês a respeito de Jesus é a promessa de Deus. Jesus é a promessa de Deus. Já que nós estamos aí há 3 semanas do Natal, eu queria trazer para você e para mim essa perspectiva de que nós estamos aguardando, de uma certa maneira a gente já recebeu essa promessa, mas essa promessa ainda não chegou para milhares de pessoas. Talvez essa promessa ainda para alguém da sua casa. Talvez porque ele rejeitou a promessa já foi dada para ele, já foi descrita, já foi narrada, já foi pregada, já foi vivida. E ele diz: não, eu tenho coisas, ou eu não tenho religião, ou eu não tenho essa perspectiva de vida. Mas alguns talvez estão esperando o seu testemunho. Olhando para o texto, queridos, que a gente leu nessa manhã, a gente pode tirar algumas lições aqui para a gente pensar Jesus, a promessa de Deus. E a primeira delas está logo no verso de número 25. A promessa de Deus, ela é dada aos que esperam Ele. Como é bom quando você recebe a promessa de alguma coisa, quando a promessa que foi feita a você se cumpre, né? Quando você está há muito tempo esperando por alguma coisa e aquilo acontece. Como é bom quando você está em meio a um tratamento de saúde e você está esperando pela cura, e aí os medicamentos funcionam, o tratamento funciona, e o médico diz: olha, está liberado, por enquanto. Esperou tanto por aquele dia, que agora você pode viver uma qualidade de vida. Como é bom quando, depois de muito tempo sem ver alguém que você amava, alguém que você queria tanto encontrar, e de repente, depois de todo aquele tempo de espera, você consegue ter aquele encontro, seja com um parente, seja com um amigo, seja com alguém que você gostaria muito. Queridos, mas há também promessas na vida humana que elas não se concretizam. E isso às vezes angustia, isso às vezes traz ansiedades, isso às vezes traz até frustrações e tristezas. Mas Jesus é a promessa de Deus que se cumpriu. Jesus é a promessa de Deus que se cumpre. Jesus é a promessa de Deus que está presente. E é por isso que o nosso texto diz que, em primeiro lugar,
Essa promessa para ser vivida, para ser experimentada, para ser realidade na minha e na sua vida, ela precisa ser recebida por quem espera. Ela é dada para quem espera. Veja aí o verso de número 25. Havia em Jerusalém um homem. Este homem era chamado de Simeão. Esse homem, o texto diz que ele era um homem justo, ele era um homem piedoso, ele vivia diante de Deus, ele vivia adorando ao Senhor, ele vivia buscando um relacionamento com Deus. Então, Deus estava presente na sua vida diariamente, ele realmente tinha essa conexão profunda com Deus. E diz o texto, esse homem, justo e piedoso, esperava, ele esperava a consolação de Israel. Isto é, ele sabia das promessas, ele sabia das profecias, ele era alguém que lia as Escrituras e sabia que não somente pelo profeta Isaías, mas pelo profeta Miqueias e por tantos outros profetas, que Deus enviaria um ungido, que Deus enviaria o seu filho, que Deus enviaria aquele que viria salvar o mundo dos seus pecados. E este homem aguardava a consolação, né, de Israel. E Deus para ele era aquele que iria consolar o seu povo. Deus para ele é aquele que ia enxugar todas as lágrimas. Deus para ele é aquele que ia acolher as mulheres, ia acolher as crianças, ia acolher as pessoas que viviam sem esperança alguma vivendo sobre o Império Romano. Queridos, muitas pessoas estão vivendo hoje sem esperança. As pessoas têm dito, aqueles que olham, né, o comportamento social, o número, né, a crescente ansiedade, o crescente estresse, as crescentes doenças emocionais têm a ver com essa falta de sentido, essa falta de esperança, essa falta de propósito, essa situação em que milhares de pessoas, não somente no Brasil e no mundo, estão vivendo. Imagina você acordar todos os dias e não ter a esperança de que a sua vida vai melhorar. E não ter a esperança de que você pode buscar no mercado de trabalho emprego e encontrará. Ou que você vai buscar o alimento para a família e o encontrará. Então isso vai gerando uma espécie olha, eu vou vivendo um dia de cada vez. Eu não espero nada de melhor. Queridos, mas para aquele que crê no Evangelho, aquele que crê na promessa de Deus que é Jesus, há uma esperança que foi dada. E é isso que o texto está dizendo, que esse homem esperava a consolação. E por que ele esperava? Ele esperava porque dentro dele havia a presença desse próprio Deus. Diz o texto no final do verso 25: e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo, queridos, renova a nossa visão de mundo. O Espírito Santo renova a maneira como nós enxergamos a nós mesmos, a nossa casa, a nossa experiência de vida e a nossa relação com o tempo de espera. Você anda meio sem esperança nesses dias? Converse com o Espírito Santo e diga: vem, Espírito de Deus, renova dentro de mim a alegria da salvação. O salmista orou assim: vem, Espírito Santo, renova dentro de mim a alegria da salvação. Renova dentro de mim a alegria de fazer as coisas, a alegria talvez pelo trabalho, a alegria pela carreira, a alegria de ter os relacionamentos, ou se eles são poucos, a sua alegria de se relacionar com aqueles que você tem, relacionar-se com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos. Há momentos na nossa vida, irmãos, que a gente passa por aquele tempo de baixa, tempo meio deprê.
Aquele tempo em que a gente pode e deve orar como salmista: restitui-me, traz de volta a alegria da salvação. A alegria da salvação, queridos, é uma presença mais real do Espírito Santo em nós. Essa coisa de que o texto descreve aqui, esse homem que esperava, o Espírito estava sobre ele. O Espírito de Deus é o Espírito de vida, é um Espírito de vigor, é um Espírito que nos aponta para Jesus, é um Espírito que nos ensina, é um Espírito que nos guia, é o Espírito que traz para nós a vida, é o Espírito que, pela manhã, quando você abre os seus olhos, ele te dá força para levantar, tentar. E ainda mais, queridos, a promessa é dada para quem espera, e espera porque tem já dentro de si essa esperança. E essa esperança renovadora, que é o próprio Deus que vive em nós, e nós o chamamos de Espírito Santo, o Deus que vive em mim, né? O Deus que habita em você, o Deus que habita em nós. O apóstolo Paulo diz: ora, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, o qual Deus habita? Às vezes a gente dá uma desconectada, às vezes a conexão cai, e a gente vive como se Deus não habitasse em nós. Como se Deus não estivesse fazendo parte do meu dia, como se Deus não estivesse fazendo parte da minha história, como se Deus não estivesse fazendo parte das minhas dores, das minhas lutas, dos meus medos, das minhas inquietações. Senhor, será que o Senhor está demorando demais? Será que o Senhor virá? Ora, a Bíblia diz: ainda tarda, ainda que ele tarde, ele não. E ainda diz o texto, queridos, no verso de número 26, que revelara-lhe o Espírito, Simeão não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Queridos, o Espírito Santo, ele é dado não apenas para a gente meio que ficar quietinho esperando, mas ele é dado para colocar a nossa vida em movimento. Ele é dado para colocar a nossa vida cheia de energia. Ele é dado para a gente olhar para a vida e falar: embora as coisas sejam difíceis, Deus está me comunicando algo. É interessante o texto dizer que o Espírito Santo está revelando, está comunicando, está dando a Simeão algo que ele não tinha naturalmente. Sabe por que muitas pessoas estão vivendo sem esperança nesse tempo, irmãos e irmãs? Porque eles estão vivendo a partir de um conhecimento e de uma realidade que muitas vezes não contempla Deus, não contempla a promessa de Deus que é Jesus. E então a gente precisa de palavras, a gente precisa de ensino, a gente precisa de direção, a gente precisa de uma visão cristã a respeito das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos. Se você pega apenas a visão, meios de comunicação te trazem, seja a internet, seja a televisão, seja, você vai se deprimindo, você vai ficando triste, você vai assumindo aquelas coisas apenas como a realidade última e final, e você precisa então, na sua relação com Deus, com a palavra e com o próprio Espírito, que ele te traga algo maior. E é por isso que o Espírito Santo vai dizer aqui, o texto, o evangelista Lucas, né, vai dizer que o Espírito diz a Simeão, no tempo da espera: Simeão, você não vai passar pela morte antes de ver o Cristo. Você não vai passar pela morte antes de ver a manifestação maior de Deus, o próprio Cristo. Você não vai passar pela morte antes de ver aquele que será o Senhor sobre a vida e a morte, o Senhor sobre todas as coisas. Não, queridos, o Santo está falando com você. O Espírito Santo está comunicando a você quando você lê as Escrituras. O Espírito Santo está comunicando a você quando você começa a se preocupar: Senhor, mas
Olha, o mundo está indo de mal a pior. Que mundo é esse que o meu neto vai viver? Que mundo é esse que o meu verão? Olha, eu estou perdendo a esperança, eu estou perdendo as expectativas. O que Deus fala ao seu coração? O que Deus está falando com você? Queridos, a Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos ensina, ele é o nosso professor, ele é aquele que aponta para Jesus, ele é aquele que aponta para a promessa de Deus que é Jesus, que você precisa ouvir. Você precisa. Quais são as vozes que estão tomando o seu coração? Quais são as vozes que estão enchendo a sua alma e o seu coração de expectativas em relação a esse final de ano, ao ano que se inicia? Provavelmente não há ser humano que viva sem, ainda que ele esteja pessimista na sua visão, ainda que o seu momento de dor o deprima, ainda que o seu momento de ansiedade o coloque para baixo, todos nós esperamos alguma coisa. Mas a partir do momento que essa essa palavra enche o nosso coração, a partir do momento que o Espírito Santo começa a nos falar da promessa de Deus que é Jesus, a gente pode andar de maneira diferente. E Simeão andou sim. No verso de número 27 diz que ele foi movido pelo Espírito para ir ao templo. Olha que interessante. Poxa vida, mas para que o evangelista Lucas vai dizer que Simeão, sendo ele um sacerdote, sendo ele, né, um pastor, um padre, um religioso, sendo ele alguém como você e eu, alguém que é o Senhor, ele foi movido pelo Espírito para ir ao. Queridos, isso aqui nos ensina que nós podemos ser movidos diariamente para várias direções. Nós podemos viver a nossa vida movidos por muitos interesses, por muitas direções, e por interesses até muito justos, né? De construir uma vida, de construir uma família, de construir relacionamentos, de fazer carreira, de ganhar dinheiro, tudo isso é justo. De nos conectar com pessoas, de ajudar pessoas. Mas a gente pode fazer isso sem a consciência clara de que Deus está nos movendo. Você compreende? Você pode fazer isso, inclusive, dizendo: ah, minha vida não está, eu não estou satisfeito nesse momento da vida. Eu não estou percebendo Deus comigo nesse momento. Mas aqui, quando o texto diz que Simeão é movido pelo Espírito para ir ao templo, ele estava indo para receber Jesus dos braços dos seus pais e fazer aquilo que o Antigo Testamento lhe prescrevia, que era circuncidar o menino ao 8º dia. Quando nós somos movidos pelo Espírito de Deus, nós caminhamos em direção à promessa de Deus que é Jesus. Quando nós somos movidos, queridos, pelo Espírito de Deus, a gente sai para trabalhar todos os dias e a gente sabe que a gente está no centro da vontade de Deus. Ou se você permanece em casa, ou se você cuida de alguém da família, ou se você está em relação com qualquer pessoa, tenha consciência de que naquele momento Deus moveu você para ficar ou para ir. Como é que é a sua experiência diária na presença de Deus? Você, na maioria das vezes, se sente uma pessoa que está sendo movida por Deus para fazer as atividades que você faz? Ou você diz, não, eu faço porque está na agenda, pastor. Eu faço porque tem que ter. Penso, né, de algumas coisas que a gente tem que fazer mesmo. Acorda, vai cuidar da casa, cuidar dos filhos, quem faz essas coisas. Mas, às vezes Deus, quando a gente está sensível à sua voz, Ele intervém no nosso dia, e nós o recebemos com gratidão, e Ele diz, para tudo, dá uma parada aí,
Vamos conversar. Está sozinho em casa hoje? Vamos só nós dois. Vamos ter um tempo. E aí você pode falar com Deus. Você sente que Deus está falando. Queridos, há dias na vida de um pastor ou de um cristão comum em que você sabe que precisa fazer várias coisas boas para Deus e para as pessoas, até como parte do seu ministério, como parte do seu trabalho. Mas porque você não foi movido pelo Espírito naquele dia, você pode terminar o dia com a sensação de que correu para lá e para cá, não se realizou. Não sei se você já experimentou. Já acordei cedo, já corri para atender várias demandas e terminei o dia como se Deus não tivesse feito parte das minhas atividades. Ah, mas quando eu acordo e eu coloco Deus em primeiro lugar, e eu falo com Deus, e eu busco uma direção de Deus, e eu digo, Senhor, aqui está a minha agenda, é isso que eu preciso fazer hoje, mas, se o Senhor me permitir, eu vou fazer aquela visita. Se o Senhor me permitir, eu vou falar com aquela pessoa. Se o Senhor me permitir, eu vou sentar para estudar. E aí, se Deus nos dirige, queridos irmãos e irmãs, a gente vê a promessa de Deus diante de nós. Foi isso que aconteceu com Simeão. E aí Simeão toma nos braços o menino e louva a Deus, dizendo, Senhor, agora pode despedir o seu servo. Pode despedir o seu servo, segundo a tua palavra. Despedir aqui, queridos, é dizer assim, olha, pode me levar para a glória. Despedir é dizer, olha, minha vida, eu já vi tudo que eu precisava ver. Eu vi aquilo que eu mais esperava, eu vi aquilo que mais enchia o meu coração, eu vi o próprio Cristo, ainda como bebê, mas eu vi. Então, pode encerrar. Eu lembro que minha mãe tinha 69 anos quando eu me casei. 68, e ela veio do interior de Minas. E aí, quando ela entra comigo pela igreja, Célia, eu entrei primeiro, e lá na frente ela vai e cochicha no meu ouvido. Eu esperei muito por esse dia. Agora Deus já pode me dizer. Aí foi um misto, né, gente, de emoção. Estou casando, a minha mãe está dizendo, pode me despedir, mas ela disse aquilo como que fosse uma revelação de Deus para ela. E eu fiquei preocupado. Eu falei, eu vou me casar, mas eu também não estou querendo perder minha mãe agora. Senhor, renova aí a validade por mais alguns anos. E Deus foi bom, renovou por mais 20 anos. Mas ela adoeceu naquele ano. Ela adoeceu de uma doença terrível. E ela ficou 1 ano e 4 meses sem andar numa cadeira de roda. E ela era uma mulher muito ativa, ela era uma mulher que gostava de sair, de ir à igreja, de falar com as amigas, de evangelizar. Ela era uma mulher ativa, ela gostava da vida. E ela começou a orar, Senhor, despede, porque eu já vi meu filho caçula casar. Eu já vi o caçulinho, eu achei que não ia, né? Ia ficar meio perdido por aí. Eu já vi. E aí um dia Deus fala com ela, olha, o dia e a hora é comigo. Você vive a tua vida aí, porque o seu dia e a sua hora é comigo. Queridos, você perde a esperança de viver e começa a pedir a Deus para despedi-la, ou para despedi-lo, ou para encerrar a sua conta, seja sensível à voz do Espírito. Complete a sua oração no final dizendo, mas, Senhor, faça-se conforme a tua vontade. Mas, Senhor, eu estou aqui para te servir. E eu quero receber a vida como um dom do Senhor, um dom de Deus. Não permita que os seus últimos anos de vida sejam anos de reclamações diante do Senhor. Ainda que possa haver lamentações. Você sabe a diferença entre reclamação e lamentação? Na reclamação, a gente só
vê a nossa necessidade. A gente só diz assim, Senhor, mas eu tive boa saúde, eu andei para lá e para cá, eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu não precisava ficar no sofá esperando as pessoas me trazerem uma água, me trazer um café. Mas na lamentação você diz, Senhor, eu compreendo que a vida depois dos 70 e 80 é cadeira em enfado, mas dá-me a graça de viver os últimos dias da minha vida para a tua glória. Dá-me um coração grato. Ajuda-me a agradecer a minha família, ajuda-me a agradecer as pessoas que estão ao meu redor. Então vai buscando essa gratidão que é tão difícil depois de uma certa idade. E a gente começa a acordar todos os dores no corpo. A gente começa a olhar as coisas na casa e falar, eu faria diferente. Não, eu não faria assim. Ah, se eu fosse fazer a comida. Não, porque esse café não sei o quê. Não, porque aqui passou um pouco do ponto. Está sem sal, está sem açúcar. Então, a gente pode, queridos, ser tomados pela vida e pelas circunstâncias, mais por uma atitude de reclamação do que de lamento. Na reclamação, a gente vai ganhando um coração mais ingrato. No lamento, a gente vai ganhando um coração mais cheio de gratidão e um coração que reconhece a Deus. Um coração que reconhece a bondade de Deus, que reconhece como Deus está se movendo e como o Espírito dele está nos conduzindo. Pois bem, Simeão diz, Senhor, na verdade aqui, Simeão não queria morrer naquele momento. Ele estava dizendo assim, olha, a minha vida está nas tuas mãos. Eu penso no apóstolo Paulo dizendo que ao conhecer a Cristo, ele diz assim, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, se eu estiver vivendo, eu vou viver com toda a intensidade para Cristo. Mas se eu morrer, eu vou estar melhor, porque eu vou estar na presença dEle. Mas eu estou dividido, porque eu quero ficar aqui para fazer as coisas que Deus gostaria que eu fizesse no mundo. Mas eu sei também que na presença dEle, eu estarei muito melhor. E então, ele diz, para o cristão, querido, ver é nós podemos e somos chamados, de maneira metafórica, a morrer para o mundo, a morrer para as coisas temporais, a morrer para as coisas que são transitórias. Eu disse que no Natal a gente tem uma série de expectativas. A gente tem uma expectativa, de repente, de fazer uma boa viagem, comer uma boa comida, ou de simplesmente aproveitar o feriado. Alguns têm uma expectativa de simplesmente ter comida sobre a mesa. Todas essas coisas são transitórias. Todas essas coisas são temporárias. A gente pode usufruir bem dessas coisas, queridos, mas a gente tem que ter em mente que no fim delas, uma promessa chamada Jesus. Existe uma promessa chamada Jesus. E Ele pode e deve participar de todas as coisas boas que você recebe, e de todas as coisas difíceis que você está recebendo, e de coisas que você ainda não recebeu, ou quem sabe não receberá. Não receberá. Certa vez eu falei para um amigo, pastor, eu era bem jovem, sobre algumas expectativas, e ele disse assim, mas e se essas expectativas suas não se realizarem ainda? É possível que elas não se. E aquilo parece que caiu no meu coração como uma palavra de Deus. Naquele momento eu senti que era o próprio Deus falando e não era apenas a voz do meu amigo. E então eu pude enfrentar as minhas expectativas que não se concretizavam, dizendo, Senhor, se elas não se realizarem, eu creio que Jesus promete. E aí, queridos, partindo para o final, o texto vai dizer que a promessa é dada não somente para quem espera, mas também para quem nem conhece a Deus. A promessa, Jesus, ela é dada não apenas para quem espera, não apenas para quem tem uma noção da profecia, não para quem apenas nasceu numa família cristã, que o pai e a mãe ora por salvação, que você ora pelos seus parentes, pelos seus irmãos e amigos. Não, a promessa é dada para
aquele que também não conhece. E é isso que diz aqui o verso de número ah, ah, 31. E essa promessa ela foi preparada diante de todos os povos, diante de todas as pessoas, diante de pessoas que não têm noção nenhuma de cristianismo, de fé, de seja lá o que for, até porque muitas pessoas não conhecem a Cristo por meio do cristianismo, que a gente sabe que é um movimento social, né? Alguma coisa que Deus fez por meio de pessoas e tem todas as suas falhas. Então, as pessoas lá do outro lado do mundo podem olhar o cristianismo e falar: não, eu não quero o Deus que está por trás disso aí. Olha, as pessoas no Brasil podem olhar para as igrejas cristãs e para os evangélicos e falar: eu não quero o Deus que está por trás daquilo que eles pregam como sendo a promessa de Deus. Mas Jesus, ele é maior do que as concepções humanas, ele é maior do que a nossa capacidade de falar dele. Ele chega na vida de uma pessoa, ele chega na casa de uma pessoa e ele pode se revelar e dizer que ele é a promessa de Deus. Salvar aquela pessoa, independente de todo o conjunto de doutrinas que a gente tenha ou não tenha, de falhas que a gente conservou no decorrer dos anos, irmãos e irmãs. Vocês compreendem isso? A promessa de Deus é para quem não o conhece também. A promessa de Deus é a salvação que Deus preparou diante de todos os povos, verso 31. E aí no verso 32 ele diz que luz para a revelação aos gentios. Então, a promessa de Deus, ela vem ao mundo por meio de Jesus Cristo, trazendo luz na escuridão. Trazendo luz na escuridão. A gente vive num mundo de obscuridade, escuridão. Se a gente vive num mundo onde as pessoas já não conseguem mais se comunicar e se entender, e exercer empatia, e exercer tolerância uns com os outros, o Evangelho vem trazendo luz. O Evangelho deveria trazer essa luz para aqueles que ainda não o conhecem, e para nós mesmos, muitas vezes, nos levantamos dizendo que nós somos de Deus e conhecemos a Deus. E então, esse verso de número 32 diz também que esse conhecimento de Deus é para que haja glória para o povo de Israel e para os gentios, aqueles que não estavam na promessa. E o que você e eu podemos fazer com essa mensagem, queridos? O que você e eu que já recebemos a promessa podemos fazer com essa mensagem? Sendo nós parte daqueles que esperamos ou parte daqueles que não o conhecem? Onde você se vê na história de Simeão? Você se vê como aquele que está esperando a consolação, a manifestação de Jesus como a promessa de Deus? Ou você se vê como aquela pessoa que ainda não conhece? Eu ouvi falar, mas isso não. Tenho essa convicção. Se o Senhor te despedir hoje, você tem certeza que você vai estar na presença dEle? Então você precisa clamar a Deus. Dizer: Senhor, salva-me. Talvez seja a oração mais profunda e cumprida que você pode fazer. Senhor, salva-me. Ele o salvará, não por causa da sua história de vida, não por causa de tudo aquilo que você viveu ou deixou de viver, não por causa dos seus medos, da sua insegurança, ou seja, o que for, mas por causa do sacrifício. Senhor, mas, e para aqueles que não o conhecem, o que eu e você podemos fazer? Diz o texto aqui, queridos, que Simeão vai dizer para os pais algo que eles não vão compreender. Ora, no verso 34 e 35, ele vai dizer assim: esse menino foi destinado tanto para a ruína, ou seja, diante de Deus, diante da revelação de quem Jesus é, muitos cairão. Muitos entrarão em ruína, mas muitos também se levantarão. Então nós precisamos dizer para as pessoas no Natal, nós precisamos dizer para as pessoas nesse tempo, nós precisamos ser sensíveis, mas ao mesmo tempo dizer
que diante da promessa de Deus, que é Jesus, muitos podem ser levantados. Muitos podem encontrar a verdadeira esperança. Muitos podem encontrar a verdadeira salvação. Eu quero convidar você para a gente ouvir essa música e para a gente orar. Nessa última semana, como a pastora Gisélia disse, nós colocamos nos grupos da igreja um encorajamento para que todos vocês listassem nomes de pessoas que vocês gostariam de falar dessa promessa que é Jesus. Falar dessa esperança viva que é Jesus. Ninguém pode viver sem esperança, irmãos e irmãs. E eu quero encorajar você que não, mesmo que você não tenha colocado em nenhum lugar, mas está na sua mente, está no seu coração. Senhor, visita aquele meu familiar. E é interessante que as nossas orações, irmãos e irmãs, elas podem ser orações perigosas. Por que perigosas? Porque se você ora com fé e com confiança, Deus ouve. E quando eu orei aqui no domingo passado, dizendo, Senhor, encoraja o teu povo a cada um, buscar pessoas pelas quais orar, para que a salvação de Jesus chegue. E no fim da tarde eu vou a Carapicuíba. Deus coloca no meu coração, vai na casa do teu irmão. Eu passei na casa do meu irmão mais velho, aquele que eu queria orar por ele. Eu cheguei lá numa situação em que, de fato, o evangelho precisava ser compartilhado. Ele estava num dia sem esperança. Ele estava num dia em que ele reconhecia que caiu da altura de 6 metros e quebrou o pé, e o médico disse, olha, você nasceu de novo aos 72 anos. Mas depois de toda aquela conversa eu perguntei, e Jesus? E Jesus? Será que Ele não te deu mais essa chance para você abraçá-lo? E para você não deixá-lo mais, para você ficar com Ele? E a gente conversou por umas 2, 3 horas. Queridos, essa semana, peça a Deus para falar com alguém. Você e eu precisamos falar dessa esperança. Você e eu que aguardou Jesus, que recebeu Jesus, que tem o Espírito Santo, que é movido por Ele. Você precisa falar dessa promessa que é Jesus. Vamos ouvir essa.